Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 47. Batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombetas. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Romanos, capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, e a lei tem domínio sobre o homem enquanto este vive. Pois a mulher casada está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica livre diante da lei em relação ao marido. Assim, será chamada adúltera se unir-se a outro homem enquanto vivo estiver o marido. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será chamada de adulta a unir-se a outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós morrestes para a lei por meio do corpo de Cristo, para que fosseis unidos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que agiam pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Agora, porém, fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Antes, sem a lei, eu vivia. Quando, porém, veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E este mesmo mandamento, que era para a vida, descobri que me era para a morte. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo mandamento, me enganou, e por meio dele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, o que é bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado tornou-se, para que se mostrasse como o pecado, operando a morte em mim por meio do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse extremamente pecaminoso. Extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque não aprovo o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Agora, portanto, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
mas dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a mente sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado.